Boa tarde, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Liz. É Leda ou Ieda? Boa tarde. Carlos, Lília. Leda. Boa tarde, Leda. Vamos aguardando os nossos amiguinhos chegarem, né? Para que nós possamos fazer o evangelho de hoje. Hoje nós vamos falar de um tema: parentesco corporal e espiritual. É bom esse tema, né? Algumas dúvidas que nós temos de quem é a nossa família, o quanto esse vínculo sanguíneo que nós temos uns com os outros é importante ou não. Tudo muito interessante. Não sei se vocês já leram esse capítulo, mas ele é bem bacana. Boa tarde, Pati. Boa tarde, Dona Leontina. Todos que estão entrando. Mila. Eriquinha. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então nós vamos falar aqui hoje, olha, do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro codificado por Allan Kardec. Hoje nós vamos falar lá do capítulo 14, no item 8, parentesco corporal e espiritual. Então nós vamos tentar entender um pouco sobre a importância dos vínculos que nós temos com o sangue, né? Aqueles familiares que nos é por corrente sanguínea, aqueles que são irmãos, pais, primos, filhos, né? O quanto é importante. Será que todos eles são assim porque são nossos amigos ou não? Vamos pensar nisso, né? Vamos fazer a prece de abertura, gente? Peguem lá o copinho de água de vocês, olha. Deixa o copinho de água do lado, a garrafinha, a jarra, o que vocês preferirem. Porque no final da prece, do tratamento de hoje, do nosso evangelho, nós vamos tomar do medicamento, que enquanto isso a espiritualidade vai colocando ali os medicamentos necessários para nós, e nós vamos poder tomar desse remédio, curando então a nossa alma, curando as nossas dores físicas, emocionais, trazendo o nosso equilíbrio espiritual. Então vamos à nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos e vamos respirando fundo, soltando o ar, oxigenando o nosso cérebro, deixando com que os nossos batimentos cardíacos fiquem harmoniosos, a nossa respiração, todos os nossos órgãos
com a mesma frequência da serenidade. E vamos assim, convidando os nossos irmãos espirituais, que está sempre conosco no Evangelho no Lar, às quintas-feiras, ao meio-dia, para que eles possam estar presentes conosco no dia de hoje, que possa estar nos orientando, auxiliando em todas as nossas necessidades. E nós vamos então pedindo para que esses irmãos aqui presentes, que eles possam estar trazendo o equilíbrio necessário para o nosso lar, retirando todos os miasmas e energias ruins, colocado por nossos pensamentos, por nossas palavras, por nossas ações bruscas, e vamos nos deixando harmonizar por essa energia de amor que cai do alto, trazendo energias curativas, que vai trabalhando no nosso emocional, vai cuidando das nossas dores, vai tratando órgão a órgão de todos os presentes. E vamos pedindo para que os nossos pensamentos também sejam purificados, que tenhamos boas palavras, energias de amor, que possamos espalhá-las a todos aqueles que se aproximar de nós. E vamos assim, formando um raio de luz entre o ambiente onde estamos e a espiritualidade maior, lá nas esferas altas do nosso universo. Que esse raio de luz ele possa ser visto e sentido por todos os nossos irmãos desencarnados. Que todos aqueles que se sentem em sofrimento, que têm feito seus pedidos de ajuda, que em suas orações têm pedido o entendimento, que possam neste momento se aproximar desse raio de luz, que possa visualizá-lo e assim serem colhidos por mãos benfeitoras, que possam ser acolhidos pelos braços do Mestre Jesus, de todos os nossos irmãos, e que todas as dores, desesperos, todo o sentimento de insegurança, de pânico, desapareça, que sinta somente o amor do Mestre e a segurança da vida real e o conhecimento da nossa busca na evolução da nossa jornada. Iniciamos então o Evangelho de hoje com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos, todos os que chegaram agora. Nós vamos hoje aqui falar no Evangelho do Lar, sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra codificada por Allan Kardec. E hoje nós vamos falar aqui capítulo 14, item 8, parentesco corporal e espiritual. Esse capítulo, ele vai nos trazer um entendimento sobre as nossas dúvidas, sobre o quanto é importante o nosso vínculo
com os nossos parentesco de sangue. De sangue. O nosso parentesco com amigos, com pessoas que participam da nossa vida e não tem o nosso sangue, não faz parte da nossa família corporal, né? O quanto é importante e qual a diferença disso. Então vamos lá. Vocês podem perguntar aí, pode colocar também o entendimento de vocês e vamos falando disso. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do seu filho, ele apenas fornece o invólucro carnal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer o progredir. Então nós não somos nós que fornecemos o espírito aos nossos filhos. Nós ajudamos na formação do seu corpo, né, da carne. Mas não somos nós que fornecemos o espírito. O pai, ele quando gera um filho, o pai e a mãe, ele não está gerando o espírito. Então nós temos que ter o entendimento de saber que somos responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral para fazer o progredir. E de que forma, né? Que nós podemos ajudar os filhos a evoluir intelectualmente e moralmente. O melhor exemplo é através do exemplo, né? É a melhor forma que tem. Porque não adianta a boca falar e as ações não corresponderem. Então, se nós queremos ensinar uma criança, ou se nós queremos cobrar de um adolescente atitudes boas, morais, intelectual, nós temos que dar primeiro isso. Nós temos que fornecer, porque não adianta nós cobrarmos algo que nós não praticamos, nós não fazemos. Então, nós temos que primeiro fazer a reforma íntima bem para nós. Nós podemos até ser sinceros às vezes com eles. Nós podemos falar, olha, o certo é fazer X coisa. Eu ainda não consigo, tô tentando. Mas tenta você, talvez seja mais fácil para você. Me ajude para que eu também cresça nessa parte que é tanta dificuldade para eu conseguir passar nisso e talvez para você não seja tanto. Porque cada um tem uma dificuldade em certa coisa, né? Em determinado momento. Em outras atitudes são mais fáceis, né? Então a gente não pode medir com a mesma régua a evolução de cada um. Algumas coisas para nós ainda é muito difícil, enquanto para outros já é muito simples e fácil. Mas nós devemos sempre de trazer para os nossos filhos e as crianças que estão perto de nós e os adolescentes também, porque se somos exemplos temos que arrastar isso, né? Se você é professor, hoje, feliz dia dos professores, né? Se hoje é professor. Se você é professor, se você tem alunos perto de você, seja professor de educação física, natação, de cursos, de escola, universidade, qualquer uma. É o seu exemplo que vai ensinar mais do que as suas palavras. Mas não deixe de praticá-las, porque não precisa ser somente para os seus filhos essa educação. Todos temos a obrigação de deixar algo para as crianças, algo bom. E se a gente tiver essa oportunidade, ainda é melhor ainda, né? Porque nós vamos conseguir deixar esse mundo um pouco melhor do que ele é. Agora, intelectual é estimular a inteligência. A gente nunca pode falar palavras negativas para uma criança ou para um adolescente. Ai, você não entende, você não consegue. Se você é o último da escola, você é burro, você não aprende nunca. Eu tô cansada de te falar e você não sai do lugar. Porque se nós agirmos dessa forma, as crianças elas não vão aprender. E elas vão acreditar no que o adulto fala, que realmente ela não tem capacidade. E vai crescer com isso, achando que para ela nada adianta, que não vai adiantar nada.
Então nós também formamos o contrário. Precisamos então saber que somos responsáveis pelos nossos filhos, mas também somos responsáveis por aquilo que fazemos com as crianças e com aqueles que estão próximos de nós, né? Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são frequentemente espíritos afins, unidos por relações anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem pelo antagonismo na Terra, para lhe servirem de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os consanguíneos, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Segue-se a isso que dois seres provenientes de pais diferentes podem ser mais irmãos em espírito do que se os fosse pelo sangue. Eles podem, pois, atrair-se, buscar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que somente o Espiritismo poderia resolver com a pluralidade das existências, que está lá no capítulo 4, no item 13. Então aqui ele está dizendo que existe dentro da nossa família aquela relação de parentesco distante. Um exemplo, um casal que se casa, mas que tem filhos com outro marido, outra mulher, né, outro cônjuge, e traz esses filhos para essa relação e tem filhos nessa nova relação. Então tem meio-irmãos. Às vezes esses meio-irmãos são mais afins, espíritos mais afins do que aqueles que estão do mesmo sangue, do mesmo pai e da mesma mãe. Porque às vezes aquele que é do mesmo pai e da mesma mãe não tem tanta afinidade, podem sim ser dois estranhos. Ali pode estar acontecendo um resgate de dívidas do passado. Então ali pode ser dois inimigos. Estão ali juntos para ter o perdão. Estão ali juntos para auxiliar um ao outro, para que consiga assim o entendimento e deixar as desavenças do passado para trás. É onde a gente precisa entender que nem tudo que é sangue obrigatoriamente tem que ser família feliz. O que a gente tem que procurar fazer é ter paciência, perdão, entendimento e saber que estamos cada um numa evolução e respeitar as diferenças do outro. Não adianta que a gente queira que sejamos todos felizes e amigos. Seria muito bom se fosse assim. Mas se nós não tivermos um problema de inimizade, de desavença, de revolta, já está melhor. Já está ajudando. Às vezes, os mesmos filhos, os mesmos irmãos, que são do mesmo pai e da mesma mãe, não se dão bem. Tem inveja, tem ciúmes, tem raiva um do outro, um não gosta do outro, não tem simpatia ali dentro, porque existe uma inimizade de outra vida. Enquanto que, às vezes, um tio, uma tia, um primo, uma prima, às vezes dois amigos de trabalho, cunhado com cunhada que não tem sangue, se dão bem, se entendem bem, né? Sogra com nora, genro com sogro, cunhados que não têm o sangue, às vezes eles se dão bem e falam, mas por quê? Porque já viveram dentro da mesma família espiritual de formas diferentes. Podem já ter sido lá em outra vida irmãos, marido e mulher, primos, filhos, pais. Já houve outras formas de convivência espiritual. Então são amigos da família espiritual. E a nossa família espiritual ela é muito grande, ela é muito maior do que imaginamos. Ela não está só aqui, nisso que nós estamos vendo agora. Ela não diz somente pelos pai, pela mãe, pelo marido, pela mulher, pelos filhos e pelos irmãos. Ele é muito maior. Nem todos encarnam. Alguns ficam. Outros estão nos aguardando o nosso retorno e lá apoiando a nossa encarnação. Estão lá nos dando força para que possamos passar pelas provas difíceis, estar do nosso lado. Outros
não puderam reencarnar por algum motivo, estão esperando a oportunidade. E outros estão esperando o nosso retorno, para que nós possamos também apoiá-los quando eles virem. Alguns pode ser aquele nosso trabalhador, aquele nosso mentor que está do nosso lado, que faz o trabalho conosco na espiritualidade, um amigo espiritual que nos ajuda nos trabalhos mediúnicos. Ele não encarnou para sermos companheiros um do outro, evoluirmos aqui e lá juntos. É trabalho de afinidade, é trabalho de compromisso. Então nós nos comprometemos com tudo isso. E é muito legal quando tudo dá certo, existe essa harmonia entre todos e as coisas funcionam conforme aquilo que foi colocado, não é? Vamos ler aqui mais um pouquinho. Há então 2 tipos de famílias: a família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortificam-se com a evolução e se perpetuam no mundo dos espíritos, pelas diversas migrações da alma. A segunda, frágeis como a matéria, extingue-se com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. É isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos com as palavras: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Ou seja, a minha família espiritual, pois qualquer um que faça a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, quando Jesus disse, perguntaram para Jesus, onde está seu pai e onde está a sua mãe? Ele se aproximou daqueles que estavam acompanhando ele, né, na trajetória dele, e ele falou, aqui está meu pai e minha mãe. Não, mas e seu pai e sua mãe? Muitos entenderam naquela época como que ele tivesse desfazendo dos pais, né, de sangue. Ah, como que qualquer um pode ser seu pai e sua mãe e os seus pais você está deixando para trás, sendo que o próprio evangelho diz tanto sobre o respeito com os pais, né, com o pai e com a mãe que nós devemos ter. Por que Jesus desrespeitou? Então ele não desrespeitou, ele disse que o laço de família espiritual é mais importante do que o laço de família consanguíneo. Mas não quer dizer que muitas vezes o nosso laço de família de sangue, o consanguíneo, também esteja na nossa família espiritual. Porque a gente pode encarnar como pai e mãe amigos, como missão, como ajuda. Não quer dizer que seja sempre inimigos, sempre desafetos. Eles são importantes, mas nós temos um laço de família espiritual muito grande. Porque, embora nós viemos muitas vezes com a mesma família, irmãos, pai, mãe, às vezes em situações diferentes, mas sempre com a mesma família, até que a evolução aconteça, muitos deles, quando existe esse resgate, às vezes quando acaba essa encarnação, acaba esse laço e cada um segue seu caminho. Se houver encontrado o entendimento, não tem mais a necessidade dessa continuidade no mesmo laço, porque não se formou um laço espiritual. O que se formou foi o perdão, o entendimento, que isso é muito bom, né? Agora, a família, Jesus não deixou de dizer que o pai e a mãe dele tenha sido ruins ou que ele desprezou. Olha o que ele disse. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, já que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele sob o pretexto de que havia perdido o juízo, quando de anúncio da sua chegada e conhecendo seus sentimentos em relação a ele, foi natural que Jesus dissesse, falando de seus discípulos, sob o ponto de vista da vida espiritual. Aqui estão os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava. E Jesus generaliza a lição, o que não implica absolutamente que ele tenha pretendido dizer que a sua mãe, segundo o sangue, nada lhe significava como espírito, e que ele lhe fosse indiferente.
A sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente ao contrário. Sim, tantas vezes Jesus mostrou o quanto Maria foi importante na vida dele, o quanto a mãe foi importante na vida dele. Então ele nunca hostilizou esse amor, esse carinho e essa família consanguínea com a Maria. Mas ele sempre deixou claro, nós temos uma família e a família espiritual é a nossa família a quem nós temos afinidades, temos carinho e que está tudo bem e que está tudo certo. A nossa família de sangue normalmente está dentro da nossa casa por motivos que onde nós temos necessidade de aprender, perdoar, compreender, que são os nossos resgates. São provavelmente inimigos do passado, ou que nós prejudicamos ou nos prejudicou, mas que de qualquer forma, se está conosco é porque não houve perdão, nem da nossa parte e nem da outra parte. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade de abraçar e de perdoar, de entender. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou ficar perdoando tanto quanto? Quantas vezes eu vou perdoar? Para que eu tenho que perdoar? Por que só eu que tenho que perdoar? Só que a gente não entende que isso é um benefício próprio, é para nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente perdoa e aquele irmão segue o seu caminho e não há mais desavença, a bagagem leve é a nossa. Somos nós que passamos a partir daí a ter um caminho tranquilo, um caminho leve. Porque o outro, se ele quer carregar a amargura, o rancor, deixe que ele leve. Não é nós que somos responsáveis pela falta de interesse de mudança do outro. O outro tem que mudar na hora que ele tiver essa compreensão, na hora que ele sentir necessário, porque a vontade tem que ser própria, tem que ser do interior. E nós temos que ser responsáveis pela nossa. Não podemos culpar o outro de não mudar, porque nós não estamos... o outro não deixa, não ajuda a nossa mudança. Se o outro é difícil, é porque algo muito ruim nós fizemos para ele. Se o outro é muito problemático e não aceita uma vírgula sua de erro, é porque nós somos muito problemáticos, nós judiamos muito. Então o outro tá ali, ó, com a cinta na mão. Errou, apanhou. Errou, apanhou. Errou, apanhou. Olhou pro lado, apanhou. Então é o nosso professor, é o nosso benfeitor que está a todo instante nos olhando e nos cobrando essa verdadeira mudança interior. É para isso que nós temos essa grande diferença, porque na nossa família espiritual nós nos sentimos abraçada e na nossa família consanguínea, na grande maioria, nós nos sentimos cobrada, né? Porque é dali que vem a nossa mudança, a nossa necessidade de compreensão. Tá bom, pessoal? Essa foi o evangelho de hoje, foi a leitura de hoje. E quem quiser ler depois, eu li o capítulo todo, mas quem quiser ler, tá lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, para nós podermos fazer esse entendimento todo. Hoje todo mundo quietinho, né? Ninguém falou nada, ninguém compartilhou nada. Nós vamos falar então da nossa aguinha fluídica e tomar desse medicamento. Vamos pegar a nossa água, a nossa garrafinha de água, o nosso copinho e vamos fazer a fluidificação. Pegue a sua aguinha lá para dar tempo. Nós vamos fluidificar a nossa água, tomar do medicamento que nos foi dado, que é tão importante para a nossa evolução. E vamos fazer a prece de encerramento. Pedimos ao nosso Mestre Jesus o amparo, o medicamento necessário para a minha dor, o medicamento para o meu equilíbrio emocional e espiritual, para que eu tenha entendimento com todos os meus irmãos, para que tenha entendimento com todos aqueles que estão ao nosso lado
e que eu possa compreender sempre o verdadeiro perdão e a mudança onde necessitamos de olhar para o nosso interior. E assim nós encerramos o nosso Evangelho de hoje. Agradecemos toda a espiritualidade querida por nos acompanhar, por estar conosco, por nos abençoar, por nos envolver com esse amor, com esse carinho, e que possamos nos fortalecer dia a dia com os ensinamentos de Jesus. Com a graça de Deus, uma boa quinta-feira para vocês, um ótimo final de semana, e na próxima quinta-feira estaremos aqui ao meio-dia, se Deus quiser. Uma boa tarde, gente. Fiquem com Deus. Bye, bye. Beijo. Beijinho para todos. Fiquem com Deus. Tchau.